Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais este evento do CAEM. Estamos aqui começando com a nossa primeira atividade online. Trata-se de uma palestra, vai ser oferecida pelo nosso especialista aqui, Júlio César, né? Essa atividade faz parte da Mostra do CAEM. É um evento que nós oferecemos bienalmente e neste ano de 2023, nós temos aí uma programação repleta de atividades, atividades presenciais, atividades híbridas, atividades online. Espero que vocês curtam a programação que a gente preparou com tanto carinho, com tanto amor e tanta dedicação. Estamos aqui abrindo mais uma palestra da Mostra do CAEM 2023. Hoje nós vamos tratar de um tema aqui muito bacana, né? Nessa palestra aqui, nós exploraremos a questão da educação matemática com pessoas jovens, adultas e idosas. Foco na formação de professores. O nosso convidado de hoje, né, é uma pessoa aqui da casa, ele faz parte da diretoria do CAEM, né? Então convido aqui nosso amigo Júlio, que é professor do IME. O Júlio, ele é filho de Eduardo e Mônica, né? Formado em licenciatura em matemática, pedagogia, com mestrado e doutorado em educação pela USP, é especialista em políticas para a igualdade social na América Latina pelo CLACSO. Foi secretário municipal de Educação e Cultura de sua cidade natal, Pindamonhangaba, de 2017 a 2020, e desde então é professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Atualmente atua como membro da diretoria do CAEM. Nós temos o prazer de ter o Júlio aqui em nossa equipe e trazê-lo aqui para tratar desse tema tão amplo, tão denso e tão necessário. Júlio, a palavra é toda sua, Júlio, seja muito bem-vindo. Bom, Marcos, que bom te ouvir e poder celebrar esse momento de não ruptura com as atividades que o CAI vem fazendo, né, bienalmente, esse histórico que você resgatou brevemente na sua fala. É uma alegria enorme poder contar, sobretudo como vocês vão ver ao longo da minha fala, sobre o que a gente tem conseguido fazer com um amplo apoio do CAEM desde a pandemia propriamente dita, né, desde 2020, quando a gente estava pensando justamente nesses canais de comunicação como esse que a gente está usando agora, como um caminho para nos conectarmos com os professores, né? Então, espero que eu atenda aí as expectativas dessa curadoria tão cuidadosa que você mencionou, né? A importância de ter um tema como a EJA, né, colocado na programação também é de uma importância histórica, de um feito bastante cuidadoso, como eu vou mostrar nos slides para vocês. Então, eu te agradeço. E agradecendo o Marcos, eu queria agradecer toda a equipe do CAEM, né, que está e não está aqui com a gente, às vezes nos bastidores, às vezes, né, fazendo o evento acontecer presencialmente, e tudo isso é bem especial. Poder agradecer ao Marcos é um jeito de poder contemplar aí, em nome dele, toda a equipe que está fazendo esse movimento bonito de garantir a realização da mostra do CAEM. Eu preparei alguns slides para poder conduzir a minha fala, e aí eu estou vendo que a gente tem algumas pessoas nos acompanhando. Eu gostaria de perguntar, já para quem está aí no chat, né, no YouTube, se vocês conhecem alguma pessoa, algum familiar, alguém próximo que está na EJA, que está matriculado na EJA, ou que poderia estar na EJA. Né? Se vocês têm próximo um jovem, um adulto, um idoso, que ainda sonha com ser alfabetizado, com aprender matemática, nesse sentido, né, da formalização, da escrita, da sistematização, como a gente vai ver adiante. E enquanto vocês respondem aí no chat, eu vou pedir para colocar os slides, e assim eu começo a apresentação. Né? Então, como o Marcos disse, né, o título da minha fala é Educação Matemática com Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, foco na formação de professores. E aí, enquanto vocês pensam sobre essa questão, se tem próximo ou não,
né, alguém da EJA, vocês podem também escrever se vocês têm alguma experiência ou de estágio, ou mesmo uma experiência profissional em salas de aula da EJA, né, comentem um pouquinho aí para a gente ler daqui a pouco as respostas. Num primeiro slide, eu coloquei, após o título, um conjunto de imagens, vocês vão ver assim que passar a tela, o próximo, por favor, vocês vão ver que esse trabalho ele não é só meu, né? Eu apresento hoje um trabalho que ele é de um coletivo de pessoas que está aí representado nesses prints, né? Então, vocês podem ver desde essa primeira tela no canto superior esquerdo, em que eu estou com a professora Priscila Santos e a professora Carla Pompeu, né? Com o filho dela, Pedro, recém-nascido. Nós três, desde 2020, 2021, planejamos toda essa formação que eu passo a apresentar para vocês, né? Tudo que a gente vai trabalhar hoje é fruto desse nosso encontro lá em 2020, 2021, e esses prints maiores em que vocês veem mais pessoas já revelam um agrupamento de mais colaboradores na coordenação da formação, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o professor Rony Martins e o professor Matheus Queiroz, que foram cursistas da primeira edição da nossa formação e hoje participam conosco na coordenação, né, da formação. Os nossos bolsistas, tanto aqui do IME, como também da UFTM, né, onde a Carla atua, e colocar esse slide é um jeito de também agradecer essa autoria coletiva do trabalho e fazer menção a cada uma dessas pessoas, né, que contribui de formas muito diferentes para a consolidação de tudo que eu vou mostrar aqui adiante. No próximo slide, eu fiz uma outra seleção de imagens, e aí vocês podem ver as 7 primeiras imagens que apareceram para mim, as 7 primeiras fotografias, na verdade, porque imagens existiram outras, mas quando eu digitei EJA no Google, né, a própria sigla EJA, essas foram as 7 primeiras fotografias que apareceram. E aí eu fiz uma curadoria, né, dessas, tirei as imagens, mas as imagens também podiam ser reveladoras, eu só quis adotar como critério para esse recorte que fossem as fotografias, mas as imagens eu também achei bastante significativas, e eu coloquei elas juntas para a gente pensar sobre quem são as pessoas, né, que estão matriculadas na EJA ou que dela precisam na nossa sociedade hoje em dia. É claro que a gente podia recorrer a uma estratificação censitária dessas pessoas e acessar, por exemplo, quais são as faixas etárias que estão presentes nas aulas de EJA, quais são as principais características étnico-raciais dessa população, de gênero, enfim, uma série de questões que podem nos ajudar a compreender a complexidade desse público, mas entender, sobretudo, quem são essas pessoas enquanto pessoas que já têm um trabalho, né, já estão imersas num cotidiano de uma sociedade que muitas vezes a gente considera uma sociedade desigual e injusta, inclusive com essas pessoas que foram, de alguma forma, violadas do seu direito à escola num primeiro momento e que depois voltam à escola para, muitas vezes, se alfabetizar pelo simples desejo de poder tomar um ônibus com autonomia, pelo simples desejo de ler a Bíblia com autonomia, enfim. E, às vezes, outros que perpassam essa subjetividade de quem teve o direito à escola recusado, negado em algum momento e que vai fazer esse movimento de busca, né, novamente da escola. No próximo slide, eu coloquei 3 referências, né, de textos que a gente tem escrito, eu e as pessoas que eu mostrei no slide anterior, sobretudo a professora Carla e a professora Priscila, de textos que a gente tem sistematizado parte disso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, para quem quiser ir atrás, né, das leituras disso que eu vou apresentar e encontrar as fontes, essas são algumas delas, né? Um texto que a gente apresentou e discutiu no EPEM, no Encontro Paulista de Educação Matemática, outro que a gente discutiu no Encontro Nacional de Educação Matemática, e um terceiro, esse primeiro que aparece na verdade, que a gente discutiu num congresso de extensão da Unicamp, né, apresentando sempre recortes diferentes dessa mesma experiência de formação de professores que eu vou mostrar para vocês, e que
olham para as especificidades dessa modalidade, né, desses sujeitos. Quem são essas pessoas que voltam à escola para constituir a modalidade que a gente chama de EJA e quais são os cuidados que essas pessoas demandam na sua heterogeneidade, nas suas especificidades, tudo aquilo que a gente vai tratar um pouquinho adiante. Então, quem quiser, né, tem esse material depois para poder consultar. E aí, esse mapa que vem a seguir, né, ele é bem interessante porque em todas as edições da formação, né, que eu vou mostrar a vocês, promovida pelo CAEM, a gente fez uma mesma pergunta para os professores a partir da leitura de um trecho de um livro que eu vou mostrar também para vocês adiante, escrito pela professora Conceição Fonseca, da UFMG, que é inclusive uma literatura obrigatória, né, para quem vai discutir a educação matemática com pessoas jovens, adultas e idosas. E nesse livro, num dos trechos, ela escreve sobre questões delicadas da educação matemática de pessoas jovens e adultas. E a gente lê esse trecho com os professores, né, são umas 4, 5 páginas do livro, e pergunta para eles, então, quais são as questões delicadas de ensinar matemática na EJA, como eles veem isso, né? E esse é um conjunto amplo de respostas de uma edição apenas. Né? Toda edição a gente repete esse exercício com os professores e muitas das questões que atravessam, né, estão postas aí, né? A evasão, os traumas, o ensino da álgebra em específico, conseguir realizar um projeto, o rigor matemático, a diversidade das idades, desconstruir a ideia de que a matemática é uma disciplina difícil, a resistência à aprendizagem da matemática. Vocês podem ver aí resistência devido à experiência traumática de aprendizagem da matemática, né, o próprio material impresso ou material de apoio das secretarias municipais de educação. Né, vocês podem ver que é um amplo conjunto de questões que são delicadas que caracterizam exatamente um dos maiores desafios dessa modalidade, que é o fato de que, dentre as políticas públicas, curriculares, de financiamento, de formação de professores, a EJA sempre é marginalizada. Então, é bastante sintomático cada um desses post-its, né, e o que eles revelam em termos do que os professores avaliam. Eu estou vendo aqui já alguns comentários, né, da Edmara, do Marcos, da Erlane, falando sobre o que a gente tem conversado aqui, da importância de disponibilizar esses textos. Eu vou atrás dos links, né, com certeza. Concordo que esse movimento é super necessário. E aí, no próximo slide, a partir dessa configuração, eu começo a pensar com vocês uma introdução a essa temática. Um primeiro ponto que eu gostaria que ficasse mais evidente para todo mundo quando a gente vai começar a discutir sobre a EJA e as suas especificidades é pensar sobre quem são essas pessoas, né? Como está aí no slide, as especificidades desses sujeitos diz respeito a pensar sobre quem são esses jovens, esses adultos, esses idosos. O próprio Paulo Freire, em algum momento da sua obra, diz que ele é um pouco contrário à utilização da palavra evasão escolar. Ele, na verdade, vai advogar em torno do uso da expressão expulsão escolar, pelo reconhecimento de que existem diversas características conjunturais que operam a exclusão desses alunos do sistema escolar, e isso é uma marca desses sujeitos que voltam, às vezes aos 60, 70, 80. Nós temos estudos recentes com senhoras de 91, 95 anos matriculadas em sala de aula de EJA. Então, pensar sobre quem são essas pessoas também nos ajuda a pensar sobre as experiências acumuladas ao longo da vida. Não se trata de uma preparação para a cidadania que vai se exercer num outro momento da vida dessas pessoas. Elas já exercem a sua cidadania, já transitam pela sociedade, têm seu trânsito limitado, muitas vezes, por não ter acesso às ferramentas de leitura, escrita e matemática, que fragilizam esse convívio diário dessa pessoa na sociedade, muitas vezes, mas ela acumula experiências diversas. Então, esses sujeitos que são trabalhadores, na sua maioria, tudo isso pode ser bastante importante para a gente pensar, né, sobre esse público e, mesmo quando a gente pensa nesse público, pensar sobre as heterogeneidades. É muito comum que as salas de aula da EJA tenham públicos muito diversos, sobretudo em termos de faixas etárias.
né? Então, é muito comum, sobretudo com o movimento que a gente tem discutido na literatura acadêmica, chamado de juvenilização das salas de aula da EJA, é muito comum que nós tenhamos jovens cada vez com uma idade próxima daquela que era esperada a conclusão do ensino médio, 17, 18 anos, mas também senhores e senhoras de 80, 90 anos que estão neste mesmo espaço de sala de aula, muitas vezes com intenções diferentes em relação à escola e à aquisição da matemática escolar, e que são desafios colocados para esse professor, para essa professora que está nesse contexto. Um segundo ponto que eu coloco no slide diz respeito a esse desafio curricular próprio da EJA em relação ao tempo, né? Ou seja, nós somos formados na nossa formação inicial, eu, por exemplo, na licenciatura em matemática, nós somos formados de modo a compreender um desenvolvimento curricular da educação regular, em que nós temos aí uma média de 12 anos, né, se a gente compreende só ensino fundamental e ensino médio, para um trabalho de desenvolvimento com conteúdos, ideias, procedimentos da matemática que levam tempo, né? E quando nós tratamos da EJA, nós estamos falando de um período que muitas vezes pode levar no máximo a 3 anos. Né? Então, existe um desafio curricular que está posto, né, além das especificidades dos sujeitos, que diz respeito ao tempo, né? Ou seja, nós não podemos reproduzir, por razões óbvias, esses 12 anos da educação regular nos 3 anos da EJA, a que muitas vezes esses alunos têm acesso, né, no máximo, como eu disse. Então, só pelo fato de não poder fazer essa reprodução, a gente já se coloca diante desse desafio, né? O que ensinar? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito potente de uma professora chamada Denise, do Colégio de Aplicação da UFMG, e que ela dizia, né, que como professora da EJA, ela sempre fazia uma reflexão sobre o que ensinar de matemática para essas pessoas aqui e agora. E aí ela sempre tinha esses fatores da pergunta sobre os quais ela se debruçava. Que matemática, que pessoas, que aqui e qual agora, né? E a partir disso ela pensava sobre como estabelecer um currículo que ela considerasse razoável, que atendesse, né, pessoas mais de uma certa idade que não têm uma pretensão, por exemplo, como prestar o vestibular, e também jovens que estão na mesma turma que desejam, por exemplo, um curso técnico. Né? Então, como conciliar essas heterogeneidades de interesses, de propósitos, em relação a esse desafio próprio do campo curricular? Né? Que matemática? Quais conteúdos da matemática? Quais ideias a gente vai priorizar? E como a gente vai estabelecer a relação dessas ideias com essas experiências que esses adultos, esses jovens, esses idosos já têm, né? Às vezes ao longo de uma vida inteira. Né? Então, esse é um desafio bastante característico da EJA. Um terceiro que eu destaco é o fato de que nós não temos propostas curriculares específicas, ou seja, existe uma ausência dessas propostas. E eu coloco isso sempre com essa ressalva ao lado de que o que nos preocupa não é a ausência das prescrições, é a ausência das propostas. Uma prescrição, no caso da EJA, né, inclusive como a BNCC, ela não funcionaria bem justamente pela heterogeneidade dos sujeitos, pela heterogeneidade dos interesses, das intenções, né? Por essas especificidades que eu trouxe nos pontos anteriores, não seria esperado, adequado e nem útil algo que tentasse normatizar ou homogeneizar a aprendizagem desses sujeitos. Mas isso não quer dizer que nós não precisemos ou possamos ter propostas curriculares, né? A partir de que temas, a partir de que priorizações, a partir de que debate, né, nós vamos aí pensar a educação desses sujeitos e, sobretudo, no âmbito de compartilhar propostas curriculares que sejam bem-sucedidas. Né? Então, isso é um ponto importante para a gente, e dentro disso entra nossas experiências com a formação de professores que ensinam matemática na EJA desde 2020. Né? Então, no próximo slide, eu coloquei aí para vocês a nossa primeira proposta, né? Que, na verdade, como vocês podem ver no slide, já é promovida pelo CAEM naquele momento. Era o meu primeiro semestre de ingresso na universidade, né, no segundo semestre de 2020, e a professora Priscila, que eu já havia mencionado, fez contato comigo para que a gente pudesse estabelecer, de alguma forma, um espaço de formação
para esses professores que estavam estudando matemática na EJA e que durante a pandemia ficaram ainda mais isolados, né, sem ter com quem trocar, compartilhar sobre as suas experiências, e a gente propôs, né, naquele momento, como vocês podem ler no slide, o nosso objetivo era construir uma rede de compartilhamento, de reflexão e de elaboração sobre o ensino de matemática e a educação matemática de jovens adultos e idosos. E a gente trouxe esses professores para um primeiro momento, né, era uma oficina de 3 sábados, 3 encontros, e a gente rapidamente percebeu que a gente precisaria de mais tempo com esses professores. Estou lendo aqui a Ana Luísa, né, dizendo que ela faz parte da pesquisa da EJA, né, no colégio de aplicação que eu citei, e, enfim, um orgulho enorme poder ter tido acesso a muitos desses materiais que ficaram disponíveis, que foram produzidos, inclusive, pelas pesquisas que a Ana Luísa deve conhecer, enfim, fazer parte, inclusive, com o GEM, né, o Grupo de Estudos em Numeramento, da professora Conceição, e que já eram inspirações para a gente nesse momento, né, da formação. A gente propôs, nesse quadro ao lado, vocês podem ler, né, os problemas ou dificuldades que os professores colocavam naquele momento em relação a ensinar na pandemia. Então, aparecem muito as questões ligadas à tecnologia, a uma questão de dificuldade, ausência de acesso básico à internet, né, tudo isso, motivação, dificuldades, né, com o acesso dos alunos, o acesso às tecnologias, enfim, o próprio aprendizado, né, e a lida com as tecnologias foi colocado aí algumas vezes. E o que aconteceu é que a gente percebeu ao longo desses 3 encontros que a gente precisava estabelecer um contato mais próximo com esses professores e, sobretudo, mais estendido, né? Então, a partir disso, no próximo slide, vocês já vão ver que a gente propõe outros espaços de formação, né? Aquele foi o primeiro, e depois, a cada ano, 2021, 2022, 2023, a gente foi propondo um novo modelo de formação que considerasse que 3 encontros não eram suficientes, né? Que a gente precisaria, na verdade, de 12, 13 encontros ao longo do ano para conseguir, de fato, estabelecer um contato que fosse bacana com esses professores, que permitisse o compartilhamento das experiências, né? Para que a gente entendesse melhor, né, como se dava o ensino de matemática naquele momento, sobretudo na transição da pandemia para o retorno às aulas presenciais. E aí, a gente começou um movimento, no próximo slide vocês vão ver isso mais explicitamente, um movimento de buscar qual seria a nossa orientação teórico-metodológica, ou seja, tanto a nossa fundamentação teórica, como também a nossa orientação metodológica, né? Qual embasamento a gente ia utilizar na lida com esses professores, né? Num primeiro momento, a gente trouxe, eu até antecipei, né, por conta do comentário da Ana Luísa, as práticas de numeramento da EJA, né, que são trabalhos da ação e que dizem sobre essa perspectiva de compreender as práticas de numeramento na EJA e do potencial que elas têm para mobilizar as aprendizagens, a própria educação matemática dessas pessoas, né, a partir dessa compreensão. Eu pulei, na verdade, esse primeiro ponto do professor Biratã D'Ambrosio, que a gente sempre discutia com os professores, né, que diferentes modos de compreender e interagir com o mundo, eles incluem, invariavelmente, em todos os tempos e lugares do mundo, estratégias de observação, comparação, classificação, avaliação, quantificação, mensuração, representação, inferência e comunicação. Então, a gente também estava em busca de nos sensibilizar, junto com esses professores, de quais são as maneiras como esses alunos, que já tiveram muitas experiências na vida, inclusive profissionais, foram adquirindo esses modos, né? Esses modos próprios, que são estratégias de observação, de quantificação, de mensuração, né? Ou seja, a percepção de que esses jovens, esses adultos e idosos já fazem essas coisas, já desempenham essas atividades com estratégias próprias, que foram elaboradas nos cotidianos, né? Nas situações desafiadoras do dia a dia, e que podem ser postas em contato com aquilo que a escola vai tentar constituir como uma matemática escolar. Então, isso para a gente era bastante importante. Né? Sobre extensão e comunicação, eu vou deixar para falar na sequência, e coloquei esse último ponto porque, ao longo desses anos, desde 2020, vários outros referenciais têm nos ajudado. Né? Leive, com a ideia das comunidades de prática, né? Lucchesi, com a avaliação da aprendizagem, o próprio Ponte, com a investigação sobre a própria prática. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês
na sequência. No próximo slide, eu trouxe esse ponto, né, extensão e comunicação, ou comunicação, que para a gente é um ponto bastante importante, porque, como o próprio título já sugere, nesse livro, Paulo Freire, ele tensiona a compreensão de extensão que a gente tem. Ele vai dizer que, muitas vezes, quando a gente diz essa expressão, extensão universitária, a gente pode sugerir uma certa ideia equivocada, segundo ele, de que o movimento da extensão devia ser meramente espraiar para fora da universidade os conhecimentos que são produzidos lá dentro. Então, você produz o conhecimento científico e você estende o acesso àquele conhecimento científico pelas demais camadas da cidade, da sociedade, que estão fora da universidade. E aí, no livro, ele vai tensionar, ele vai problematizar essa expressão, como a própria pergunta do título sugere, se perguntando, né, será que o mais adequado não deveria ser comunicação? Né, ou seja, não numa perspectiva de que a universidade estende o conhecimento produzido lá dentro, mas numa perspectiva que a universidade comunica aquilo que ela produz, na medida em que ela se põe em diálogo com aquilo que é produzido ao lado de fora. Né? Ou seja, essa ruptura, né, de uma compreensão que é muito paradigmática da extensão universitária, em favor de uma outra que vai pensar como aquilo que a gente produz na universidade pode interagir com os saberes, os fazeres, os conhecimentos que são produzidos fora da universidade. Então, a gente traz muito isso como uma inspiração para pensar, né, essa orientação teórico-metodológica do trabalho. No slide seguinte, eu trago para vocês também, em específico, a contribuição do João Pedro da Ponte. Quando ele fala sobre investigação sobre a própria prática, a gente leu várias vezes esse texto com os professores ao longo das edições da formação, e a gente trata com mais foco desses 5 critérios que ele coloca, que são critérios para que a gente diga se estamos de fato procedendo em investigação sobre a própria prática. Então ele vai dizer, para que um professor diga, sou investigador da minha própria prática, ele precisa cumprir cada um desses critérios, né, e o grupo de investigação precisa cumprir com esses critérios. Então, o vínculo com a prática, ou seja, o problema tematizado, ele precisa ser um problema ou uma situação prática que é vivida pelos atores que estão envolvidos naquele processo de investigação. Ele precisa ser autêntico, o segundo critério, autenticidade, né, exprime um ponto de vista próprio dos respectivos atores e sua articulação com o contexto social, econômico, político e cultural. Novidade, ou seja, contém algum elemento novo na formulação das questões, na metodologia usada, na interpretação que faz os resultados. Qualidade metodológica, ou seja, contém de forma explícita questões e procedimentos de recolha de dados e apresenta conclusões com base na evidência obtida. E esse último que eu sempre gosto de destacar, que é a qualidade dialógica, né? Ou seja, o último critério que precisa ser contemplado desse ponto de vista para a Ponte significa ser a prática investigada, ela precisa ser tornada pública, ou seja, ela vai ser discutida pelos atores próximos e afastados dessa equipe, né, de investigação. Torná-la pública significa cumprir, portanto, esse último critério, né, de você investigar uma prática docente a fundo. Isso nos inspirou muito tempo e lá no final da fala eu vou tentar resgatar essa qualidade dialógica e a maneira como a gente tenta fazer isso hoje na formação de professores. No próximo slide, eu trouxe hoje o que tem sido o nosso referencial teórico principal, que é a professora Inês Barbosa de Oliveira, quando ela escreve sobre desinvisibilizar currículos pensados praticados. E aí nós complementamos, né, de matemática na EJA. A professora Inês, ela escreve esse termo desinvisibilizar pela primeira vez quando ela quer enfatizar que, de alguma forma, o trabalho pedagógico que muitos professores fazem, que podia servir de inspiração para outros professores, ele acaba sendo invisibilizado. Ou seja, ele acaba sendo tornado invisível, ou pouco, né, ele tem pouca projeção, pouco alcance, e a partir disso ela se preocupa com desinvisibilizar essas práticas, desinvisibilizar esses currículos.
Uma segunda coisa que vocês podem observar, além dessa expressão, é o fato de que ela não separa as palavras pensados praticados. Quando ela adjetiva a currículo, ela vai dizer currículos pensados praticados como uma palavra só, para também sugerir uma ruptura com esse paradigma de que antes existiam, e até hoje, de alguma forma, se compreende equivocadamente assim, né, que antes existiam elaboradores do currículo, pessoas que elaboravam o currículo do ponto de vista do seu planejamento, assessores, especialistas, né, muitas vezes associados aos órgãos governamentais, e executores, que seriam os professores. E aí, contra essa ruptura, a professora Inês aproxima essas duas palavras para dizer que, em primeira e última instância, quem pensa e faz currículo são professores. Né? Então, a gente está em busca o tempo todo de desinvisibilizar quais são essas práticas, né, que podem servir de inspiração, de referência curricular. Outra frase que eu destaquei aí no slide, que para mim é bastante interessante, é um significado dado pela professora Inês para essa palavra, desinvisibilizar. Ela vai dizer que quando a gente desinvisibiliza, a gente amplia a institucionalidade daquela prática na disputa que caracteriza o campo curricular. Então, eu gosto de pensar que nós, professores, somos disputados, né? Nós somos disputados pelas avaliações em larga escala, pela formação de professores, pelas expectativas dos familiares, dos próprios alunos, da coordenação da escola, dos materiais didáticos, né, que constituem também o currículo. Então, tudo isso disputa constantemente elementos que a gente considera como centrais para a definição das nossas práticas. E quando a gente desinvisibiliza uma prática de sala de aula, quando a gente desinvisibiliza um currículo pensado e praticado, a gente amplia a institucionalidade desse currículo na disputa dessas práticas. A gente diz, é possível também fazer deste ou daquele modo, é possível trabalhar com projetos, é possível trabalhar, enfim, com modelagem, com resolução de problemas, tantas outras que a gente vai ver nos próximos. Mas eu queria destacar antes esse segundo ponto, que na EJA, em particular, isso significa ampliar a capacidade desses currículos em diferentes territórios brasileiros de operarem como referenciais curriculares, em detrimento de práticas. Né? O que a gente gostaria de evitar na EJA? Práticas infantilizadas, homogêneas ou que desconsiderem o que sabem e fazem os estudantes. Né? Ou seja, ainda existem muitas práticas na EJA que carregam, às vezes, as próprias ilustrações, os mesmos enunciados, né, o mesmo material que serviria de apoio e base para as crianças é utilizado, né, transladado nas salas de EJA. Isso é uma coisa que a gente gostaria de evitar. Quando a gente compartilha, desinvisibiliza uma prática, ela certamente vai ser uma prática que soube reconhecer esses sujeitos como jovens, adultos, idosos, e, portanto, o material não era infantilizado, a forma de tratar o professor não era infantilizada, né? E considerava o que esses sujeitos sabem, o que eles fazem. Então, a gente está interessado nesse aspecto, sobretudo. No slide seguinte, eu trouxe mais um trechinho, né, da professora Inês, em que ela diz, né, de certo modo, as propostas curriculares já são produtos dos diálogos entre o pensamento hegemônico, as demandas das práticas, as condições políticas e sociais concretas da sua produção. E quando a gente amplia a pressão dessas práticas emancipatórias, a gente consegue, talvez, contribuir para a legitimação desses textos de práticas e abordagens que hoje são marginais. Né? Então, a gente está tratando exatamente dessa especificidade da EJA. No slide seguinte, outras autoras, né, que têm nos ajudado, pode passar o slide, Júlia? Outras duas autoras que têm nos ajudado são a Cochrane Smith, né, Marilyn Cochrane Smith, e a Susan Little, uma colaboradora dela que tem escrito juntas sobre formação de professoras já há bastante tempo, e a gente resgata 3 concepções que são bastante importantes para a gente organizar como a gente trabalha na formação. Uma primeira delas, elas dizem que no primeiro momento a gente pensava a formação de professores baseada numa concepção de conhecimento, uma concepção de conhecimento que era voltada como um conhecimento para a prática, ou seja, se organizava e pensava a formação de professores entendendo que o papel da formação
era ensinar aos professores os conhecimentos que eles precisavam para a prática. Então, a gente ensinava as disciplinas científicas, né? Muita matemática, muita física, muita química. Elas vão dizer que essa concepção, né, esse paradigma, ele vai se transformando e ele vai, de alguma forma, reverberando críticas e problematizações, tensões do próprio campo da formação de professores, e ele vai chegando a um segundo, né, uma segunda concepção de conhecimento, que elas chamam de conhecimento na prática. Nessa concepção de formação de professores, as formações, elas tematizam mais este saber científico mobilizado na prática escolar. Então, ela tematiza mais esse conhecimento científico e a forma de mobilizá-lo, de talvez levá-lo, contextualizá-lo a se tornar, por exemplo, a matemática escolar. E um terceiro momento, que é aquele com o qual a gente sente que opera, que é o conhecimento da prática, em que a gente trabalha com os professores exatamente aquilo que eles conseguem fazer em termos das possibilidades que eles veem nas salas de aulas e dos limites também. Então, a gente tematiza essa prática, e aí tem um trechinho que eu gostaria de ler para vocês, em que elas dizem: o conhecimento da prática não pode ser compreendido em termos de um universo de conhecimento que separa o conhecimento formal, por um lado, do conhecimento prático, por outro. Os professores tratam suas próprias salas de aula e escolas como locais de investigação intencional, ao mesmo tempo em que tratam o conhecimento e a teoria produzidos por outros como material generativo para interrogação e para interpretação. Então, a gente se vale bastante disso para constituir. Vocês vejam que tem bastante ligação com aquilo que eu trouxe antes dos critérios do próprio João Pedro da Ponte. No slide seguinte, eu trago, então, sistematizadamente aquilo que tem conduzido o trabalho para a gente, então, compreender o currículo como criação cotidiana desses professores, desinvisibilizar as autorias, pensar nesses professores como autores desses currículos que eles passam a nos apresentar. Isso nos leva diretamente a esse terceiro tópico, da dimensão de autoria docente desses professores todos, e a gente tenta materializar isso ao longo da formação por meio de atividades de elaboração curricular, que eu vou mostrar quais são. Então, agora, já entrando propriamente na formação, a partir do próximo slide eu vou contar para vocês como a gente tem organizado isso. Antes eu estou lendo aqui que a Andrea comentou, concordo plenamente, os professores chegam na EJA somente com as experiências das crianças e aprendem sobre as especificidades dos estudantes na EJA na prática. Concordo muito, Andrea. Isso, inclusive, tem sido sempre um debate para a gente durante a formação, e você vai ver como faz sentido o que a gente propõe adiante. Eu organizei, junto com a Priscila, com a Carla no primeiro momento, isso passou a ser melhorado ao longo dos anos, essa formação em torno de um curso de extensão, que tem esse título, como vocês podem ver, a Matemática da Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Ele é um curso de atualização de 60 horas, com encontros de 3 em 3 sábados. A gente estava sempre muito preocupado em estabelecer essas comunidades de compartilhamento, de partilha. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente efetiva isso, esse ponto B, com mais cuidado. Nós temos tido ao menos 2 professores por estado brasileiro, que eu também vou mostrar de que estado eles têm sido, e a cada encontro, 2 professores de regiões diferentes do país compartilham suas práticas. Então, esse que é o ponto, talvez, que melhor dialogue, por exemplo, com o comentário que a Andrea fez, porque muitas vezes os professores chegam na EJA com essas experiências que eles trazem. Então, é fundamental para a gente, na formação, estabelecer um combinado desde o primeiro momento, primeiro dia de formação, a gente já faz esse combinado com os professores, de que para que o curso funcione da maneira como a gente gostaria, a cada encontro, 2 professores de regiões diferentes do país vão apresentar suas práticas. E aí, a gente vai se adaptando, os professores sempre podem, por exemplo, combinar com a gente, dizer, eu estou fazendo alguma coisa agora, posso apresentar no segundo semestre? E nisso, o fato de ter um encontro que dura o ano todo, uma formação que dura o ano todo é muito boa, e aí a gente acaba aprendendo, Andrea? Porque os professores vão mostrar práticas que eles já demoraram anos para elaborar, já pensaram, já tiveram as suas primeiras experiências na EJA. No slide seguinte, eu vou mostrar um pouquinho para vocês qual é a constituição das turmas, Então, vejam,
em azul nos mapas, vocês veem os estados onde a gente tinha pelo menos 2 participantes aí em cada uma das edições, em 2021, 2022 e agora em 2023. Né? Então, a gente não tem tido sempre os mesmos estados, embora a gente tenha permanência aí de um grupo bastante significativo, inclusive um desejo nosso, né? Eu acho que eu posso dizer, inclusive, em nome da equipe do CAEM, estabelecer esse contato para que a gente preencha esse mapa, né, como um todo. Então, que vocês possam divulgar nos próximos anos, né, que essa é uma atividade que o CAEM continua fazendo, né, e que certamente um desejo nosso é se espraiar pelo mapa, ter representantes de todos os estados, regiões, porque isso enriquece muito, né, as trocas, não só as trocas de sotaque, que são muito boas a cada encontro, mas também as trocas de repertório, de experiências, de possibilidades, de limites que cada um encontra. E aí todo mundo vai aprendendo, né, nessa partilha. Isso é uma coisa que para a gente é bastante inspirador. Né? Saber que a cada encontro, quando os colegas apresentam, a gente sai pensando coisas, né, e sai motivado a pesquisa, inclusive. Né? No próximo slide, pode passar, Júlia. Eu comecei a mostrar para vocês quais são essas nossas atividades. Então, imaginem que ao longo desses 12, 13 encontros do ano, os professores apresentam as suas práticas, né, 2 a 2, sempre tentando priorizar 2 de regiões diferentes do país a cada sábado, e aí a gente vai articulando as apresentações a outras atividades. Algumas atividades de leitura e discussão, como eu mencionei para vocês, né, aquele trechinho do livro, Questões Delicadas da Educação Matemática de pessoas jovens, adultas e idosas. O livro está aí, né, para quem quiser consultar. Outro material que é muito bacana que a gente utiliza numa atividade, quando a gente está próximo de encerrar o primeiro semestre de formação e os participantes já começaram a se conhecer, a gente divide eles em grupos e cada grupo tem participantes de diferentes regiões do país. E juntos eles vão olhar para 2 materiais. Um vídeo que se chama Revolta dos Quebra-Quilos, é um vídeo que está disponível no YouTube de 15 minutos e que conta a história dessa revolta dos quebra-quilos, de um momento em que no Brasil Império várias cidades brasileiras recebem essa exigência de que agora a gente vai passar a operar com o quilo e com o litro e que isso está ligado a uma política de taxação de impostos. Então, é super mal recebida, né, essa informação em vários lugares no Brasil, em especial no Nordeste, onde acontece efetivamente essa revolta dos quebra-quilos, e parte dela é motivada pela taxação de impostos injusta naquele momento, mas uma parte também da incompreensão, né, do quilo, do litro, para esses sujeitos que trabalhavam nas feiras muitas vezes e usavam a cuia, a cabaça, a lata como as suas unidades de medida, como os seus instrumentos de medir. Né? Então, a gente mostra esse vídeo para eles. Junto desse vídeo, a gente disponibiliza um cordel chamado Briga na Feira Livre, que foi uma elaboração do professor Johnson Dias, lá da UESP, que também trabalha com a EJA, né? E basicamente, né, é um cordel que conta a história de uma discussão que acontece na Feira Livre, basicamente causada pela incompreensão de 2 medidas diferentes ali colocadas, né? Então vale muito a pena, inclusive, quem quiser conhecer, explorar como um material didático, né, para trabalhar com medidas, é bem especial. E a gente disponibiliza esses 2 materiais e pede que esses professores de diferentes estados e regiões do Brasil, nos grupos, elaborem atividades, sequências didáticas, coisas que eles veem como possíveis de serem trabalhadas nas suas salas de aula da EJA a partir desses materiais. Né? Então, isso para a gente é bastante rico, são as primeiras atividades de elaboração dos professores, e na sequência eu conto as outras 2, né? Pode passar o slide, Ju? As outras 2 são essas, né? C e D. A primeira delas, atividade de avaliação da aprendizagem. A gente pergunta para esses professores, quando inicia o segundo semestre, o que eles priorizam quando eles avaliam a aprendizagem dos seus alunos, e a gente pede que eles compartilhem os seus instrumentos de avaliação, para que a gente crie um acervo, um repertório, para que uns possam se inspirar, né, nos instrumentos dos outros, e a gente sempre pede que quando eles consigam, eles contem no grupo, né, se essa rede de compartilhamento foi efetiva, né, se eles conseguiram
fazer uso de algo, se inspirar em alguma coisa compartilhada por um colega, para pensar no seu território, no seu contexto, né? E aí, isso é uma atividade mais pontual, e a última delas, a grupos de interesse, ela é uma atividade longitudinal, ela leva praticamente um semestre todo, e a gente passou a realizar isso com os professores por conta desse desafio que é muito próprio da EJA, né? Como lidar com salas de aula tão heterogêneas, né? Com idades tão heterogêneas, com faixas etárias tão heterogêneas, mas que revelam intencionalidades com a escola também muito heterogêneas. Então a gente pensou, vamos trabalhar com esses professores de uma forma que também permita para eles ir entendendo que eles têm grupos de interesses específicos, que eles também são heterogêneos. E a gente propôs para os professores da primeira edição, e isso se tornou uma prática para as outras, que eles colocassem 3 temas que eles gostariam de se aprofundar ao longo do segundo semestre da formação. Então, cada professor elege 3 temas e a gente monta, a partir disso, grupos de convergência. A gente passa a ver quais temas tem professores que desejam, né, e, portanto, aglutinam ali um grupo de 4, 5 pessoas, às vezes chega a 8 pessoas que desejam um tema, e ao longo do segundo semestre a gente vai se aprofundar nesse tema. A gente vai estudar alguma bibliografia juntos, pensar num desdobramento daquele tema para cada um dos territórios dos professores que estão ali envolvidos naquele tema. Mais para frente eu vou mostrar para vocês alguns dos temas que a gente levantou num desses anos e as perguntas que os grupos têm elaborado. Mas antes disso, no próximo slide, eu faço essa pergunta que hoje é a pergunta central do nosso trabalho em termos de pesquisa, daquilo que a gente tem pesquisado. O que aprendemos em uma comunidade de compartilhamento na formação continuada com professores que ensinam matemática na EJA. A gente tem tentado, do ponto de vista da pesquisa, cada vez mais responder a essa pergunta, ou seja, numa formação de professores que opera dessa forma, em que cada encontro 2 professores apresentam suas práticas, como que a gente aprende? E exatamente o que a gente aprende. Eu acabei dando um spoiler respondendo o comentário da Andrea, né, dizendo que uma das coisas que a gente aprende é como evitar práticas que sejam infantilizadas, materiais que sejam infantilizados, e para isso a gente precisa ter repertório de materiais que sejam voltados para os adultos, para os idosos, enfim. E aí, nos slides a seguir, eu vou dando algumas pistas do que a gente tem constituído a partir da pesquisa. O que a gente pode aprender? Primeiro que a gente pode aprender sobre quais são esses currículos pensados praticados na EJA pelo Brasil. Então, eu trouxe aí uma pequena lista, se eu não me engano, essa lista tem 8, mas até hoje a gente deve ter aí uma média de 23 a 30 práticas já apresentadas pelos professores ao longo desses 3 anos, e aí vocês podem ver, né, quais são os títulos que os professores dão para suas práticas, o que eles evidenciam, né? Então, a utilização da matemática na sensibilização sobre o uso sustentável da água, uma docente lá de Manaus, o uso do software Grafimática nas aulas de geometria analítica, um docente de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, a matemática no MOVA São Carlos e alfabetização de adultos em São Carlos, né? Metodologia usada no ensino remoto via WhatsApp para estudantes da EJA, uma professora de contagem em Minas Gerais, né? Peja Manguinhos e a prática da avaliação da aprendizagem, o Rony, inclusive, que é o nosso professor que foi cursista da primeira edição e hoje coordena conosco, né, a formação, e outras, né? Ensino de sistemas de numeração na EJA, avaliar um ato político, ensino de múltiplos, divisores e números primos, ou seja, quando a gente olha para isso que os professores apresentam, a gente já consegue aprender muito sobre como mobilizar a matemática, como contextualizá-la, quais são os projetos. No slide seguinte, eu fiz um outro filtro, esse é um trabalho de um dos nossos bolsistas, o aluno Luiz Henrique, da graduação Luiz Henrique Ramos, da licenciatura em matemática, e que produziu essa análise a partir do recorte dos alunos, do que os professores apresentaram ao longo desses anos, né? Ou seja, aproximando da nossa matemática escolar, né? Então a gente pode ver, por exemplo, quantas dessas práticas foram práticas de geometria plana ou espacial, né? Quantas delas foram práticas de resolução de problemas, quantas delas estavam mais próximas do tratamento da informação, né? Dos gráficos, das tabelas, análise de dados,
as operações algébricas, né, mas também as operações básicas, vocês podem ver aí que é o maior número de práticas apresentadas. Isso revela, né, um fator muito significativo daquilo que os alunos buscam, daquilo que é, de fato, né, o desafio principal da EJA em termos de aquisição, tanto da alfabetização da língua escrita, como também das ferramentas matemáticas básicas, as frações e porcentagens, a matemática financeira, né, o desenvolvimento do pensamento, do raciocínio lógico, a etnomatemática aparece em algumas práticas e o uso de jogos, né? Então, a gente também consegue aprender sobre a matemática escolar em cada uma dessas práticas quando os professores vão mobilizando, né? No slide seguinte, eu coloquei para vocês o que a gente pode aprender sobre as trajetórias profissionais e as experiências da EJA desses professores. Vejam que é interessante que ao longo desses 3 anos, na formação, a gente tem tido professores com experiências muito diversas. Tem muitos professores com menos de 2 anos, na EJA em específico, como tempo de atuação, e um número significativo de professores ali, pelo menos 4, 5 pessoas, né? No primeiro ano eram mais de 8 pessoas que tinham mais de 15 anos de atuação na EJA. Né? Então, esse grupo heterogêneo também favorece essa troca de professores que já têm muito tempo na EJA, professores que estão aprendendo, lidando com aquele desafio do campo curricular. Né? E aí, no próximo slide, outro recorte possível que a gente também tem aprendido sobre é sobre a formação inicial desses professores. Vejam que interessante. Quando a gente faz o recorte para que os professores participem, né? A gente tem recebido cerca de 1.000, 1.100 inscrições, né? E o CAEM é muito impulsionador, né, dessa divulgação que a gente consegue para as vagas do curso, e quando a gente começa a colocar os critérios para decidir os professores que vão participar, a gente pede que sejam professores que estão com sala de aula atribuídas na EJA em escolas públicas, sejam elas municipais, federais, estaduais, né? E aí quando a gente olha, e que estejam, eu esqueci de mencionar isso, né, que estejam ensinando matemática nessas turmas para as quais eles estão atribuídos. E aí vejam que interessante o fato de que hoje, quando nós consideramos quem são professores que ensinam matemática nas turmas de EJA no Brasil, nós temos a prevalência de professores da licenciatura em matemática, da licenciatura em pedagogia, mas nós temos professores que vieram de outras trajetórias formativas, né? Professores que vêm da licenciatura em biologia, da história, da geografia, né? Letras, português, química, também aparecem aí como trajetórias, né, dentro da formação inicial desses docentes. E para a gente é igualmente importante saber como esses professores ensinam matemática, né, como eles, o que eles priorizam, como são essas práticas, né, também para a gente é bastante importante. No slide seguinte, eu trago outro recorte, né, ou seja, o que a gente também tem aprendido? A gente tem aprendido com esses professores sobre os territórios e os contextos de atuação deles. Então, para além daquele mapinha que eu mostrei para vocês antes, a gente tem sido levado a pensar sobre esses docentes, né, e onde eles estão em relação à educação do campo, em relação à educação escolar indígena, à educação escolar quilombola, à educação com pessoas em privação de liberdade. Né? Na última edição da formação de 2022, nós tivemos 3 professores que atuavam nesses contextos, e 3 deles, se eu não me engano, apresentaram suas práticas para dizer o que conseguiam fazer, né? Quais eram as limitações que tinham, o que eles podiam levar para dentro da sala de aula e o que não era permitido. Isso para a gente foi bastante formativo, né? Inclusive para poder pensar junto as propostas, né, com esses professores. Estou lendo o comentário do Edmara, que vai muito nessa direção. A Edmara comentou: o professor da EJA precisa sempre adaptar atividades devido à falta de material para esse grupo de pessoas. Esse é um grande desafio para os educadores. E, em particular, Edmara, quando eu penso nesse contexto em específico, né, desses professores que apresentaram suas práticas, como foi importante eles terem dito que tipo de material eles podiam levar para dentro da sala de aula e quais não, né, para a gente poder interagir, para poder pensar junto, né, compartilhar soluções. Então, isso para a gente foi um aspecto bem importante.
A gente tem, né, professores de escolas públicas urbanas, rurais, centrais, periféricas, escolas que atuam exclusivamente com a EJA, escolas que não, né, ou seja, escolas que só recebem a EJA no turno da noite. Né, então, toda essa diversidade também que constitui os professores que estão conosco na formação. No slide seguinte, eu trouxe aquilo que eu havia anunciado antes em relação aos grupos de interesse. Aí vocês podem ver os grupos de interesse da primeira edição da formação. A cada edição a gente termina com alguns grupos de interesse, que são aqueles grupos levantados pelos temas que os professores consideram interessantes de se estudar, são elencados por eles, sem nenhuma influência nossa no momento de escolher ou deliberar os temas. E aí é interessante porque cada um dos grupos precisa definir uma questão de recorte, ou seja, não dá para estudar tudo sobre aquele tema, e aí eles definem um recorte que eles vão produzir juntos. Então, vejam aí, né, tem os temas que apareceram em 2021, né, educação especial, o recorte que esse grupo havia adotado, né, o desafio do professor frente aos neurodiversos. Se meu aluno não aprende como ensino, como ensinar de um modo que ele aprenda? Geometria plana e espacial, ensino-aprendizagem de áreas, perímetros e volumes na EJA. Interdisciplinaridade, a matemática em tempos de pandemia, uma proposta interdisciplinar. Jogos e gamificação. Esse tema se dividiu em dois grupos, né? Muitos professores que desejavam esse tema. Um discutiu gamificação e sustentabilidade, uma prática metodológica engajadora com materiais recicláveis, e outro, educação financeira através de jogos. O grupo da matemática financeira e economia doméstica é um que ao longo das 3 formações sempre aparece, né, de educação especial também, geometria também, né, educação financeira no orçamento doméstico, matemática humanista e etnomatemática, a importância de valorizarmos os conhecimentos do mundo do trabalho trazido pelos estudantes da EJA sob o olhar da matemática humanista e da etnomatemática. E Paulo Freire e o ensino da matemática, como Paulo Freire e sua obra, nos ajudam a pensar uma organização curricular da matemática via tema gerador nos anos iniciais da EJA. Então, olhar para esses materiais sempre nos dá indicativos do que esses professores estão buscando, né, também. E existe uma proposta, e aí também buscando responder, né, a coisas que a Andrea colocou, a própria Edmara, né, como a gente pode contribuir disponibilizando esses materiais. A gente tem uma proposta de disponibilizar essas produções com a autorização desses professores, com a autoria deles, né, porque esses materiais são muito ricos para a gente começar a pensar um acervo, um repertório, algo que a gente consiga, né, usar contra a ausência de propostas curriculares específicas para essa modalidade. Né? Então, concordo muito com isso que o Marcos está dizendo, né? Como os contextos da EJA são muito heterogêneos, é difícil ainda mais encontrar esse material interessante, né, para um bom trabalho. Por isso que a gente tem insistido, né, que esses professores, seja por meio do nosso site, por meio do site do CAEM, de uma publicação do CAEM, que a gente publique, né, torne essas autorias dos professores material de referência curricular, que pode inspirar, né, vejam pelos temas, né, elencados, coisas que podem atravessar a nossa prática. Cada um dos temas, cada uma das edições sempre emerge temas muito interessantes. Eu sempre fico em dúvida de qual trazer, de 2021, 2022, os temas que estão agora em desenvolvimento de 2023, que são bem interessantes também e que podem servir, né, como subsídios. No slide seguinte, eu já estou encaminhando para os finalmente e queria contar para vocês sobre como a gente tem tentado desinvisibilizar. Eu disse agora no slide anterior, comentando aquilo que o Marcos havia escrito, que a gente pode pensar sobre desinvisibilizar essas práticas, esses currículos, como publicação. Pode ser um e-book, pode ser um vídeo, pode ser uma live, né? Tudo isso são formas de tornar público o que esses professores vêm fazendo. E a gente pensou numa dessas formas como uma proposta dentro do encontro USP-Escola. Então vejam que interessante. Quando a primeira turma de professores estava concluindo a formação, o USP-Escola ia ter a sua última edição virtual. Né? E aí, última edição virtual, porque, né, nos anos seguintes a gente voltaria a ter as edições presenciais, como de fato aconteceu esse ano, mas no ano passado a gente ainda teria a possibilidade de fazer formação virtual.
Então, nós convidamos, né, eu, a Carla e a Priscila naquele momento, nós convidamos os professores que constituíam o primeiro grupo de professores cursistas da formação para que eles atuassem conosco como ministrantes de uma formação no USP Escola. E a gente deu esse título, né, Vivenciando Experiências e Práticas Matemáticas na EJA, né, e esse é o card de divulgação, e vocês podem ver que juntos dos nossos nomes, meu, da Carla e da Pri, tem vários outros que são os nomes dos professores que foram cursistas da primeira edição e agora iam ser os ministrantes, ou seja, eles iam conduzir como forma da gente desinvisibilizar aquilo que eles fazem, ou seja, garantir o último critério que o João Pedro da Ponte coloca, que é a qualidade dialógica, ou seja, tornar público, né? Apresentar para os nossos pares aquilo que a gente tem investigado. Joia, olha, a Vanessa pergunta, né? Algumas dessas práticas estão ou serão publicadas, se podemos acessá-las? Vanessa, a gente tem trabalhado exatamente nisso agora, né? Então, a gente tem uma expectativa de conseguir tornar público, seja pelo site inicialmente, eu vou deixar para vocês o site, né, da formação, e lá vai ser um canal, né, possível de vocês sempre saberem se a gente já conseguiu avançar, né, na publicização dessas práticas ou não. Mas eu gosto muito de pedir essa atenção nesse momento, porque eu acho que a gente vai conseguir sim em breve. Né? Aí eu compartilho o que foi possível, né, no encontro USP Escola, primeiro porque a gente teve uma turma muito bacana de professores participantes. Então, a gente tinha 9 professores que toparam ser professores ministrantes da formação com a gente, e aí nesse gráfico em azul, vocês podem ver quais eram os contextos dos participantes da formação, ou seja, dos que se inscreveram como participantes do USP Escola. Então, tinha professor da rede municipal, da rede estadual, do MOVA, né, da rede federal, tinham professores que não atuavam na EJA, tem professores do CIEJA e alunos, né, nossos da licenciatura em matemática também. No próximo slide, como a gente organizou, né, essa formação? Cada um dos professores que estavam com a gente na formação e que toparam ser ministrantes organizaram uma das suas práticas, não precisando ser a mesma que eles haviam apresentado na formação. Vocês podem até ver que tem gente diferente aí, ó, Juiz de Fora, Vitória da Conquista, Maragogi, né, que não havia aparecido na lista anterior e que iam apresentar as suas práticas. Né? Então, tinha a prática pedagógica durante a pandemia, sistemas de numeração e a brincadeira do Nunca Dois, que se parece muito, né, inspirada com a brincadeira do Nunca 4, que a professora Ioli sempre faz conosco na USP, o jogo Mancala, atividades práticas com geometria, usando figuras geométricas na costura. Né? Então, bastante coisa que apareceu. E no próximo slide, como que a gente organizou? A gente recebia, nesses 3 encontros, né, que a gente teve no USP Escola, a gente recebia o grupo, explicava a dinâmica das apresentações para os grupos e a gente ia para o compartilhamento das práticas. Os professores, né, cursistas, assistiam aquelas apresentações do que vocês viram nos slides anteriores e depois a gente voltava para o grupo todo para a gente poder dialogar e conversar sobre isso ao longo dos 3 dias. E 2 perguntas que conduziram nossa reflexão foram essas 2, né? Primeiro, qual relação você vê entre a sua prática ou estágio docente e as apresentações e discussões das quais você participou? E segundo, quais novas ideias você teve a partir das apresentações e discussões do encontro? Então, isso levava, né, acaloradamente nosso tempo aí de discussão, né, ao longo desses 3 encontros, e é um jeito como a gente encontrou de fato, assegurar a autoria desses professores, né, deles estarem como ministrantes, falando daquilo que eles fazem, desinvisibilizando seus currículos, né, garantindo aquela qualidade dialógica que o João Pedro da Ponte coloca, que é tão importante para a gente investigar a nossa própria prática, né, apresentá-la aos nossos colegas, falar sobre ela. E aí, para a gente se encaminhar para os finalmente, no próximo slide eu fiz, né, pode passar, Ju. Essa pergunta, né, retomei a pergunta que eu havia feito, o que a gente aprende, então, nessa comunidade de compartilhamento? E aí trouxe uma expressão do Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, em que ele diz,
né, dessas soluções praticáveis, muitas vezes despercebidas. E eu tenho argumentado que a gente vai aprendendo quais são essas soluções praticáveis, como eu posso contextualizar a matemática, como eu tenho trabalhado com a interdisciplinaridade, como eu posso avaliar de um outro jeito, né, como a gente vai socializando essas soluções que são praticáveis e que muitas vezes passam despercebidas, né, no nosso cotidiano, sobretudo nas escolas públicas, e aí que a gente esteja atento, né, como matemática é ensinada, né, em cada uma delas. E para encerrar, nos próximos slides, eu coloquei algumas considerações, né. Então, o fato de que essa proposta que a gente tem feito, ela é centrada nos sujeitos, né, busca evidenciar esse conhecimento da prática desses docentes, e quando a gente desinvisibiliza, quando a gente torna público o que eles fazem, a gente amplia a autoria docente desses professores, a relevância dos sujeitos que estão nas salas de aula da EJA e que configuram um espaço, né, bastante singular, específico do nosso trabalho. E quando a gente valoriza esses territórios, esses contextos, a gente, de alguma forma, reconhece essa riqueza e diversidade da EJA não como um fator limitante, mas como um fator de potência para o trabalho que a gente pode fazer, né, para aquilo que a gente tem liberdade e autonomia, muitas vezes, para construir em termos de projetos, né, de investigação. Então, basicamente, essas são as considerações que eu trouxe para sistematizar, né, o que eu queria contar sobre a formação, como o CAEM tem sido suporte no sentido de promover tudo isso que foi possível mostrar aí hoje para vocês, desde a divulgação das inscrições, né, a acolhida na página, agora esse espaço para a gente poder também falar sobre EJA e que me torna aí muito grato por a gente poder socializar mais um pouco. Fico à disposição no slide seguinte. Eu agradeço divulgando, né, essa live de que eu e a Conceição participamos, está disponível lá no canal da Matemática Humanista, no YouTube, e se vocês tiverem interesse, é um jeito de conhecer mais sobre as especificidades desses sujeitos, quais são os dilemas que são advindos da prática, dessas tensões com as políticas públicas, né, muito aí do que eu falei, sobretudo na voz dela, né, da Conceição, que é uma referência das mais importantíssimas para quem está a fim de discutir educação matemática na EJA. Aquele livro que eu mostrei dela é hoje reconhecido como a nossa referência basilar, né, para essa discussão, e é muito importante que a gente se aproprie desses referenciais para poder, né, configurar um tratamento acolhedor, respeitoso, né, humanizado com esses sujeitos e que, ao mesmo tempo, dê vazão para quais sejam os seus sonhos, as suas intenções, né, o que motiva eles a buscar a escola novamente e qual é o papel que a matemática pode ter, né, para contribuir nesse sentido de realização pessoal desses sujeitos. Então, agradeço muito, fico à disposição para a gente seguir conversando aqui no IME, no CAEM, e agradeço mais uma vez pelo convite. Marcos, muito, muito bom poder compartilhar esse trabalho de 3 anos que a gente pôde desenvolver com o CAEM. Oi, Júlio, que legal. Olha, parabéns aí pelo trabalho. Conheço o Júlio aqui, do CAEM, não sabia que tinha tanta coisa assim. Parabéns aí pela palestra. Tivemos aqui 1 hora com tanta informação, né? Tanto conhecimento aí. E a gente poderia ficar mais 1, 2 horas aí que a gente nem veria o tempo passar, né? Acho que foi um momento muito bom aí. Apesar de tanta informação assim, ô Júlio, acho que você tem uma dívida aí com o público agora, né? Porque o pessoal estava perguntando assim, e esses links aí, o Júlio pode disponibilizar para a gente? Você citou livros, o próprio vídeo aqui, né? O vídeo eu até peguei aqui no YouTube, eu posso enviar aqui para o pessoal, né? Se a gente puder Mas deixar nos comentários do vídeo, eu consigo isso. A dar gente conta pode da demanda. A gente pode colocar posteriormente aí na descrição do vídeo, você envia para a gente, tá? Legal. E então peço para vocês que estiveram aí acompanhando, né, que forem acompanhar essa palestra, que vai estar na descrição do vídeo aí todos esses links que o Júlio colocou aqui, tá? Agradeço a participação do público também, né? Não tivemos um público expressivo em quantidade, mas expressivo em participação, né? Todos comentaram aí, deram depoimentos. Isso é muito importante para a gente, então agradeço aí a participação de vocês. Colocamos aqui o formulário
de avaliação aí, preencham lá para vocês receberem os certificados. E, não tendo mais perguntas, tem aqui uma pergunta da Ana Luísa, né? Essa formação é online ou presencial, Júlio? A gente tem feito online, Ana Luísa. Inclusive, a gente sempre termina cada edição da formação dizendo que o ideal seria que a gente pudesse passear, né, pelos estados, pelos lugares onde estão esses professores, mas a gente acho que não consegue devido a uma limitação geográfica de todos. E é importante mencionar que, em decorrência desses encontros, da gente ter acionado muitas pessoas ao longo dos últimos anos para esses referenciais, para discutir que materiais a gente ia levar para a formação, a gente acabou assumindo uma demanda, e o CAEM foi assim, uma das instituições que mais contribuiu para a efetivação disso, que é a realização de um simpósio brasileiro de educação matemática com pessoas jovens, adultas e idosas. Em novembro do ano passado, a gente fez o primeiro, também tem o link disponível. Foi um evento muito, muito especial, Ana Luísa, porque a gente realizou parte do evento no IME mesmo e parte do evento no CIEJA Perus, né? Então, a gente teve esse momento de deslocamento, de estar numa escola exclusivamente de EJA, para inclusive apresentar os nossos trabalhos, as palestras, as mesas redondas, as comunicações científicas, com os alunos lá presentes, com os professores lá presentes. Foi muito especial. O Caim, a Ana Paula, foi quem esteve comigo na organização do evento e que conseguiu efetivar não só que ele fosse realizado no IME, mas que ele passasse a constituir uma certa historicidade. Então, eu vou comentar já aqui que parece, né, ao que tudo indica, que em novembro de 2024 a gente tem a continuação dele, se eu não me engano, na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós devemos aí ter um novo evento, né, no final de semana de novembro, para reunir esses pesquisadores, esses professores. E eu estou contando sobre isso porque lá estavam presentes vários dos professores dos diferentes anos, né, da formação. Então, se você puder estar presente conosco, vá acompanhando, porque assim como o Caim foi importante nessa realização, ele seguirá sendo, né? Acho que a gente deixou aí um legado para o FRJ poder realizar um evento assim como esse que a gente realizou, tentando a interlocução com uma escola para realizar parte do evento também numa escola. Então, acho que vai ser um encontro bem especial. Bacana, muito bem. A Ana Luísa também perguntou aqui se a formação é somente para quem está atuando ou para qualquer professor com interesse. A gente sempre prioriza os professores que estão em atuação nas salas de aula de EJA, mas, eventualmente, quando sobram vagas, a gente consegue ir absorvendo, né, professores que estão aguardando em lista de espera. E a gente monta uma lista de espera que tem professores aguardando em quase todos os estados. Então, a gente primeiro tenta preencher todos, depois a gente configura as listas de espera. Então, sempre tem chance, viu, Ana Luísa? Estar atenta aí entre janeiro, fevereiro do próximo ano, que certamente pelo site do CAEM a gente vai fazer essa divulgação também. Legal. Houve alguns participantes aqui que estavam com problema em acessar o formulário. A gente fez uma modificação aqui. Eu acho que agora está tudo certo, tá? Caso vocês não consigam, a gente vai ter que encerrar a live aqui, né? Caso vocês não consigam, escrevam um e-mail para o CAEM, tá? A gente providencia o certificado aí de vocês que estiveram presentes. Tá legal? Muito bem. Júlio, muito obrigado, tá? Parabéns aí pela palestra mais uma vez, pela parceria. Agradeço ao público aí que estiveram presentes. Acompanhem a nossa programação, temos mais atividades, tá? Vejam aí no site. Em 20 minutos começamos uma outra atividade online, com a sessão de pôsteres, serão apresentados 5 trabalhos também, sobre ensino de matemática aí, e amanhã temos mais atividades online. Espero vê-los aí nas próximas atividades. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Júlio. Valeu.